Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para Rio Grande do Sul, boa noite Passo Fundo, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, Brasil. E aí vou fazer um videozinho, né, para questões de educação para o trânsito, estar compartilhando nas minhas redes sociais. Pessoal, então, postei esses dias sobre o tripé da segurança no trânsito. Falando um pouquinho, tripé da segurança tradicional, infraestrutura, embasamento legal e educação. Mas trago elementos adicionais nessa questão. Nós temos a infraestrutura, o planejamento das cidades é fundamental. Ver uma cidade que seja inclusiva, pense em acessibilidade, pense em pessoas. Nós passamos da era de pensar somente em veículos, pensar em trânsito, pensar em veículo. Nós temos que pensar nas pessoas. Até porque o nosso país, assim como está acontecendo na Europa, em alguns países da Europa, nós estamos envelhecendo, né? Isso é só observar lá as pirâmides, né, da geografia que nós vamos verificar. Então é preciso pensar cada vez mais em cidades para as pessoas. Então essa infraestrutura requer este olhar, vai além de planejar as melhores estradas, o melhor asfalto, a melhor rua, a melhor avenida. Nós temos que pensar em calçadas, pensar onde que as pessoas vão passar, onde é a prioridade da cidade. Embasamento legal é a questão que está diretamente ligada ao nosso voto. Sim, o nosso voto. Esse ano tem eleição municipal, né? Daqui 2 anos tem eleição nacional. Quem faz as leis são os nossos legisladores, sejam eles a nível municipal, estadual ou federal. Por isso que nós temos que escolher muito bem pessoas que estão alinhadas com o desejo de uma cidade para as pessoas. Porque, querendo ou não, qualquer política pública, né, quando vira lei, quando um projeto vira lei, ele passa a ser uma política pública. E essa política pública, para ser derrubada, demora muito tempo. Embasamento legal é isso. Entra dentro do embasamento legal a questão da fiscalização. Ninguém gosta de fiscalização. Ninguém gosta de ser fiscalizado. Nenhum filho gosta que o pai chame atenção. Nenhum aluno gosta que o professor chame atenção. Mas são necessários esses nãos, esses puxar de orelha, são fundamentais para que a gente se torne cidadãos conscientes. Então, por isso, o embasamento legal ele deve ser muito bem observado. Estamos aí sofrendo, né? Foi uma proposta do governo federal, algumas alterações no código. Muitas pessoas estão aplaudindo, viva! Mas e o que vai significar isso lá no final? Lá no final, nós estamos passando por uma pandemia, onde os hospitais já estão praticamente lotados, né, de doentes, fora as doenças tradicionais, normais desta época. E aí, se nós tomarmos políticas públicas que abram, que deixam todo mundo fazer o que quiser, o que vai acontecer? Vai aumentar os acidentes. Aquilo que hoje nós assistimos todo ano no Brasil, quase 40 mil mortos por ano no Brasil, só na questão de trânsito, fora que 3 vezes esse número as pessoas ficam com alguma lesão, inclusive impedidas de trabalhar. Isso vai interferir na nossa aposentadoria, vai interferir. Não sei se vai ter da minha idade aí, ó, quem nasceu nos anos 80, não sei se alguém vai trabalhar para que nós se aposente. Por quê? Porque os acidentes estão levando mais de 40 mil brasileiros por ano à morte e 3 vezes esse número a danos permanentes aí que as pessoas ficam impossibilitadas. Então, é uma questão a se pensar, mas o que eu quero falar mesmo é a questão da educação. Trabalho aí há mais de 10 anos, 14 anos para ser exato, só na educação, especificamente, né? Na educação, me dedicando, estudando e tudo mais. E aí, comecei a fazer alguns cursos que me transformaram e olha, indico para vocês, leiam, façam cursos, porque isso é transformador. Esse é um mundo que ninguém te mostra e é algo que ninguém te tira também, que é a educação. E aí comecei a pensar o seguinte, a educação, eu pensei, mas o que a gente pode fazer para esse tripé, né, para um desse viés do tripé da segurança no trânsito, de fato fazer a diferença? Educação por educação, apenas passar conhecimento, isso
É importante? Sim, é importante. Mas na questão do trânsito, nós temos que criar uma cultura de segurança no trânsito. Como diz o meu amigo JP, né, Correia, ele que é um grande exemplo para mim, que eu admiro muito, e ele fala muito nessa questão da cultura de segurança, e realmente, nós temos que ter uma cultura de segurança, não basta apenas educação, não basta incluirmos, que ainda queremos incluir no currículo escolar a questão da educação por trânsito. Nós temos que mudar a mente das pessoas. Nós temos que fazer com que o nosso sistema 2, que é o da razão, ele possa pensar que qualquer ato que eu faça lá no trânsito, quando eu saio de casa, eu posso morrer, eu posso matar, eu posso deixar alguém ferido. Então a gente tem que trabalhar essa questão da cultura de uma maneira geral. A balada segura, né, aqui no Rio Grande do Sul, ela teve um viés maravilhoso, né? Nós tivemos a lei seca. Inclusive, tive a oportunidade de ser coordenadora da balada por muitos anos em Passo Fundo. Trabalhava à noite, madrugada, e a gente verificava o seguinte, que é um comportamento reptiliano, um comportamento que vem lá dos nossos antepassados, onde é aquele comportamento de manada, onde todo mundo faz aquilo e quando todo mundo faz é certo. E isso mesmo não sendo certo. Então a educação a gente precisa pensar numa cultura, dar exemplo. Não adianta eu dizer para o meu filho, não pega o carro bêbado. Mas aí no domingo eu vou para um camping, eu vou para um clube, que aqui na nossa cidade é comum ir para um clube de piscina, encho a cara e saio com meu filho. Ele vai estar aprendendo o que eu falei ou os meus atos? Ele vai estar aprendendo os meus atos. Então a educação ela é preciso levar conhecimento? Sim. A educação por trânsito, tá? A educação geral, você sabe, é que eu digo. A educação é a arma para mudar o mundo, para transformar o mundo, como já dizia Mandela. Mas a educação por trânsito, ela tem que ser pensada de uma maneira diferenciada, uma maneira que o exemplo de casa, ele é o melhor início. E depois, sim, profissionais adequados, profissionais qualificados que possam levar essa informação. Inclusive, agora há pouco filmei um videozinho para o curso da UPF aí de Passo Fundo, de atualização de instrutores, e esses são os profissionais que estão ali tratando, né, na linha de frente da educação. Então, um abraço a todos os instrutores de trânsito, porque vocês fazem essa diferença positiva no mundo, sim. E aí vamos estar caminhando. Então, o nosso tripé aí da segurança no trânsito, infraestrutura, planejamento, cidade para todos, embasamento legal, políticas públicas de segurança, mas que garantam segurança e não aumentem a possibilidade de cometer mais infração. Sabe o que é um acidente de trânsito? Uma infração que foi cometida por alguém e que não deu certo, segundo um professor meu, porque virou um acidente. Então, a gente tem que observar isso, né? Toda infração de trânsito, ela gera só valor financeiro? Nem sempre, às vezes gera um acidente. Esse acidente até gera um custo para o Estado, mas o custo maior é a vida. O custo maior é um pai de família, uma mãe de família, deixar os seus filhos, deixar os seus pais, deixar os seus entes queridos por um simples ato, uma inconsequência no trânsito. Então, a educação é mais do que a educação. Educação é uma cultura de segurança, é algo que a gente deve levar para sempre. Então, aí está a minha explicação, né? Estou desenvolvendo, peço gratidão a todos, né? E é o tripé da segurança no trânsito, visão de Raquel Rubio, de Passo Fundo. Um abraço a todos e lembrando, todo dia é tempo de agradecer. Fiquem bem.